Olá, segundo ano. Sou Arivan Sampaio, seu professor de física. E estamos aqui hoje para responder as questões da última atividade passada para vocês, né? Vamos corrigir essas questões. Esse é o termo. Está aí na tela as três questões, né? Como eu disse, não tem, essas questões não tem cálculo, mas é revisão de conceitos, né? Muitos conceitos e entendimento do que está acontecendo, tá? Não tem cálculo propriamente dito. Então, é um vídeo bem rápido. Espero que dessa vez realmente seja rápido. Então vamos lá para as questões, né? A primeira questão, que é a quinta do livro, da página 25, é para haver troca de calor entre dois sistemas A e B, é necessário que A e B, primeiro, tenha massas idênticas, a proposição 2 estejam à mesma temperatura, a proposição 3 sejam sólidos ou estejam em um meio líquido. Quais das afirmativas são incorretas e justifique sua resposta, né? Então, não basta dizer verdadeiro ou falso, correto ou incorreto, tem que justificar, né? Tem que escrever por que a questão está correta ou incorreta. Então vamos lá. Para que haja troca de calor entre o corpo A e B, é necessário que A e B tenham massas idênticas? Não. Né? Nos processos de condução de calor que nós vimos, que são qual, pessoal? Nós temos o processo de condução térmica, não é isso que nós vimos? Tem as correntes de convecção e a radiação. São três processos em que o calor se propaga, né? Condução, convecção e radiação. Então, em nenhum momento vocês perceberam aí, não faz sentido dizer que a condução, a convecção ou a radiação, ela só ocorre entre corpos que estejam com a mesma massa. Por exemplo, o calor que provém do que se propaga do Sol até a Terra. Bom, a massa do Sol é muito maior do que diversos corpos, né? Que são que absorvem essa forma de energia e aumentam sua temperatura. Então, não tem relação, tá bom? A letra, a proposição um é incorreta. É incorreta. A troca de calor entre dois corpos A e B, para que aconteça, é necessário que eles estejam à mesma temperatura. Não, inclusive, nós, mais pelo contrário, né? Nós vimos que a troca de calor entre o corpo A e B, esses corpos têm que ter uma diferença de temperatura. Então, esse calor ele flui no sentido do corpo mais aquecido para o menos aquecido, né? Isso eu falei, eu acho que 300 vezes na videoaula, né? Tem que haver uma diferença de calor entre os dois corpos e esse calor vai fluir do corpo mais aquecido para o menos aquecido, tá bom? Então, a segunda proposição também é incorreta, tá bom? Com relação a isso, pessoal, já que a atividade aqui é bem rápida, deixa eu falar uma coisa para vocês. Afirmo aqui, o, a, a, a,
o fluxo de calor vai acontecer do corpo mais aquecido para o menos aquecido, tá bom? Nunca ao contrário. Mas certa vez eu ouvi que não é que o calor flui do corpo mais aquecido para o menos aquecido, isso faz com que a temperatura do corpo mais aquecido baixe e a temperatura do corpo menos aquecido se eleve, então ele adquire a mesma temperatura e cessa o fluxo de calor. Eu ouvi certa vez que, na verdade, o fluxo de calor continua a uma taxa muito baixa, tá? Só que acontece o seguinte, o, 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 o calor que um corpo absorve, do calor que o corpo A absorve do B, ele irradia também, tá? Sobre outras formas, por exemplo. Então, é como, assim, o fluxo de calor, ele não cessa. O que acontece é o seguinte, a taxa de calor que o corpo, a taxa de calor, a taxa em que um corpo absorve o calor é a mesma taxa do que ele irradia, conduz esse calor, entendeu? Então o calor que ele ganha, ele também perde. E com isso sua temperatura fica constante. Vocês entenderam isso? Se não, pensem sobre isso. Me mandem uma pergunta se você achou isso interessante. Tá bom? E a terceira proposição é: para haver troca de calor entre os dois sistemas A e B, é necessário que A e B sejam sólidos ou estejam em um meio líquido. É necessário, pessoal, que para que haja calor entre dois corpos, eles têm que ser sólidos? Claro que não, né, pessoal? Não precisa ser sólido. É, é, por exemplo, a troca de calor pode acontecer entre água e água, né? Partículas de porção de água mais aquecida e porção de água menos aquecida. Então é meio líquido, né? Então, sejam sólidos ou estejam em meio líquido. Também não, porque o processo de troca de calor também acontece em meio gasoso. Pronto. Dizer que a troca de calor também ocorre em meios gasosos, entre gases, o gás mais aquecido para o gás menos aquecido, se você põe dois volumes de gás, um mais aquecido e um menos aquecido, você junta os dois no recipiente fechado. Depois de com o tempo suficiente, você vai ter esses gases à mesma temperatura. Por quê? Porque o fluxo de calor também ocorre em meios gasosos, né? A questão de sejam sólidos ou estejam em meio líquido. Não, ou seja, a troca de calor também ocorre em meio gasoso, né? Na verdade, ele não está falando entre necessariamente troca de calor entre gases, né? Mas sim o processo de calor. Na verdade, não falou gás, não falou líquido aqui, né? Sejam sólidos ou estejam em meio líquido. Falso. O processo de troca de calor também se dá em meio gasoso, tá? No meio ambiente tem gás em volta, né? Gás carbônico, gás oxigênio, né? Então o processo de troca de calor entre dois corpos também se dá se esses dois corpos estiverem no meio gasoso, ok? Também, ou seja, a quinta questão, as três proposições estão incorretas. A sexta questão. Nos dias quentes de verão, Ricardo dorme coberto somente por um lençol de tecido fino. No entanto, nos dias frios intensos de inverno, ele se cobre com dois cobertores de lã. Dois cobertores de lã. Com base em seus conhecimentos sobre o que vocês leram nessa aula, né? Sobre esses processos de propagação de calor, explique a escolha
do tipo de cobertor feita por Ricardo para cada uma das estações. Então me diz por que, é para você dizer por que Ricardo, quando o dia está quente, no verão quente, ele dorme com lençol fino. Porque quando está muito frio, ele usa dois cobertores de lã, tá? Não na última aula, mas na penúltima, salvo engano, foi. Nós vimos também sobre materiais que são bons condutores de calor e outros materiais que são péssimos condutores de calor, né? São isolante, ou seja, uns é, são bons condutores térmicos e outros são mau condutor térmico. Um exemplo de um bom condutor térmico, o metal. Metal em geral é um bom condutor de calor, né? Condutor térmico. Um condutor, um isolante térmico, um mau condutor de calor é a madeira, por exemplo. A madeira é um isolante, o isopor, né? Muito, que é o elemento, o material mais utilizado é, quando nós queremos evitar que um sistema perca calor, né? Nós isolamos com isopor. Não vimos isso? Pois é. Lá também nós vimos que a lã é um bom isolante térmico, tá? A lã é um bom isolante térmico, tá bom? Então, qual é a intenção de Ricardo em dias frios se cobrir com dois cobertores de lã? Da experiência do dia a dia, vocês já sabem intuitivamente por quê. A questão aqui é vocês responder essa pergunta utilizando os conhecimentos que vocês aprenderam na aula, tá? Esses conhecimentos de física, esse que é o interessante da questão, é você poder articular os conhecimentos que você aprenderam em física sobre condução de calor e aplicar numa resposta como essa e dar uma resposta robusta, confiável, fugindo um pouco da linguagem cotidiana, né? Tá bom? Então, qual a ideia? Então, vejam bem. Quando o Ricardo se cobre com dois cobertores de lã em dias frio, o que ele pretende? Muito bem. O nosso corpo, naturalmente, ele irradia calor para o meio. Ao se cobrir com dois cobertores de lã, que não é um bom condutor de calor, assim como o isopor, por exemplo, o que acontece? O calor que provém do corpo, que é irradiado do corpo do Ricardo, desculpa, é como ele está isolado ali pelo cobertor, ele fica mais próximo do corpo. Então a região entre o lençol dos cobertores e o corpo do Ricardo, aquela região próxima do corpo ali entre os lençóis, os cobertores, fica mais aquecida, tá? Faz sentido isso para você? Ele não se perde para o meio, pouco atravessa as paredes dos cobertores, então fica mais próximo do corpo de Ricardo. Com isso, Ricardo fica em meio ali uma região mais aquecida, né? Com isso ele sente menos frio, essa é a intenção, tá bom? Então, os cobertores funcionam como isolante térmico, o calor irradiado ao conceito, o calor que é irradiado do corpo de Roberto ao encontrar a barreira dos cobertores, né? É, encontra, o nome está dizendo, uma barreira, né? Então ele não atravessa, ou pouco atravessa, e por isso a região próxima do corpo de Ricardo fica mais aquecida, né? Mais calor próximo do corpo dele, tá bom? Não tem nada a ver com aumentar a temperatura interna do corpo, pessoal. Não tem nada a ver. Tem a ver com a região vizinha ao seu corpo estar próximo a uma região mais aquecida. Entenderam isso? Não tem nada a ver com elevar a temperatura interna. O corpo continua irradiando e esse calor permanece mais tempo próximo à superfície do corpo de Ricardo. Com isso ele sente menos frio, ok? E a intenção dele
em se cobrir com um lençol fino de tecido fino, é o que nós temos aqui, é uma parede, o lençol continua funcionando como uma parede, o lençol fino sobre o corpo de Ricardo continua funcionando como uma parede, mas é uma parede pouco eficiente, tá? Para começar, aqui é apenas uma, não é dois como cobertor, e por outro lado é fino, né? Favorece, e logo, o que é aquecido, a região que é aquecida próximo do corpo de Ricardo uma região gasosa, né? E esse gás é volátil, atravessa facilmente as paredes de um lençol fino, tá bom? E com isso se forma próximo ao corpo de Ricardo uma região menos aquecida. O lençol fino favorece a, 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 a perca do calor do Ricardo, ok? O lençol fino favorece a, a condução, a irradiação a condução do calor do corpo de Ricardo, ok, pessoal? O que eu ia falar sobre isso? É claro que você pode dizer, bom, você está quente porque Ricardo vai usar um lençol fino, né? Ele pode usar lençol nenhum, na verdade. Né? Eu durmo sem lençol, por exemplo. A intenção é essa mesmo, porque é quente o quarto, né? Então, porque o lençol, bom, mas o lençol ele não tem intenção só de proteger do frio, por exemplo. Ele também protege das muriçocas, né? Então, ainda assim, se faz necessário o uso de um lençol, tá? Muito bem. Questão simples, direta, do cotidiano, do nosso cotidiano, né? Então, vocês não tiveram dificuldade para responder uma questão como essa. O interessante aqui é você usar conceitos como condução do calor, é, material bom condutor, mau condutor de calor, irradiação, tá bom? É bom usar esses. A ideia aqui é vocês articularem esses conceitos nas respostas de vocês. E a sétima e última questão, em um dia frio de inverno, Andrea vai da sala ao banheiro. Ela está descalça e ao pisar no piso de ladrilhos do banheiro, ou cerâmica, né? Nós chamamos de cerâmica aqui. Sente nos pés um frio mais intenso do que sentiu ao pisar no chão de madeira da sala. Explique por que Andrea teve esse tipo de sensação, dado que todos os ambientes, lembra, a parte que era madeira e a parte que era de cerâmica, todos os ambientes de sua casa estão à mesma temperatura. Interessante, né, pessoal? Como é que tá aqui a madeira no corredor e no banheiro tem cerâmica? Como é que a cerâmica e a madeira estão à mesma temperatura? Tá? Estão à mesma temperatura. Então, por que quando a senhorita André estava descalça, ao sair do piso de madeira e entrar no piso de cerâmica, ela sentiu é, nos pés um frio mais intenso do que ao pisar no chão de madeira. Por quê? Interessante isso. Na última aula, pessoal, nós vimos sobre condutores de calor. E foi na última aula, condutores de isolante. Bons condutores de calor e mau condutor de calor, ou seja, um bom condutor térmico ou mau condutor térmico. Os que vai determinar isso é uma propriedade do material chamada de condutibilidade térmica. Veja, inclusive eu dei um exemplo. Você pega na sua casa à noite, frio, toca na porta, você sente uma temperatura. Agora toca na maçaneta da mesma porta, você sente que está mais frio. Porque, como eu disse para vocês, que quanto os metais em geral é melhor condutor de calor e madeira é um isolante térmico, né? Essa propriedade, o que confere essa característica é essa propriedade de cada material, que é a condutibilidade térmica.
condutibilidade. Essa condutibilidade térmica, ela faz com que um material, um corpo, um material na verdade, ele roube calor ou ceda calor mais rapidamente, tá? Entenderam isso? Quanto maior a condutibilidade térmica, mais um corpo rouba calor ou cede calor mais rapidamente. Ou seja, quanto maior a condutibilidade térmica, mais o corpo sofre variação de temperatura mais rapidamente. Tá bom? Quer ver? Um exemplo bem clássico, bem interessante, que eu acho, é o da areia da praia e do mar. Né? É um exemplo bem interessante. Se vocês já pisaram tiveram a oportunidade de pisar numa praia na praia e no mar durante o dia e durante a noite, vocês vão perceber o seguinte: durante o dia você pisa na areia, tá quente, muito quente. Você vai para a água do mar, ela está fria, beleza? Mas a tarde vai chegando, entra a noite, antes que escureça, você percebe que a areia da praia, que estava a temperatura absurda, esfriou. E já a água da praia está morna, né? A água da praia está, a água do mar está morna. E aí o que acontece? Então você percebe, o que acontece é o seguinte: a areia da praia, ela tem uma maior condutibilidade térmica, então ela sofre variação de temperatura mais rapidamente do que a água do mar. A água do mar, ela, para você elevar sua temperatura, vamos lá, você fornece a quantidade de calor igualmente para uma porção de água e uma porção de areia. A areia vai aumentar sua temperatura mais rapidamente do que a água, tá? Agora é lógico que se você fornece calor suficiente, com tempo suficiente ambos vão chegar à mesma temperatura. Só que a areia vai chegar a essa temperatura mais rapidamente do que a água, ok? Por quê? Porque a areia tem essa propriedade intrínseca de cada material que chama-se condutibilidade térmica. Quanto maior a condutibilidade térmica, mais um corpo tem a facilidade de ceder calor rápido ou roubar calor rápido. É o que está acontecendo aí com a senhorita Andrea, tá? A madeira não é um bom condutor de calor. Já a cerâmica, sim. Quer dizer, mais do que a madeira, né? Tá? Porque na verdade não é cerâmica, né, pessoal? Chama de cerâmica, né? Tá. Tem a condutibilidade térmica maior do que a madeira. Então, ambos estão à mesma temperatura, mas quando a Andrea pisa na madeira, pisa na madeira da sua casa, do piso, essa madeira está roubando o calor da planta, da superfície dos pés da Andrea. Está roubando o calor, tá bom? A uma certa taxa. E elas têm uma sensação de frio, porque, como eu falei, a sensação de frio tem a ver com o quão rápido, o meio está roubando o calor do seu corpo, tá? Então a madeira está, entre aspas, roubando o calor do corpo da planta do pé da Andrea. E ela sente um frio, tem uma sensação térmica que nós chamamos de frio. Mas quando ela tira o pé da madeira e pisa na cerâmica do banheiro, que tem uma condutibilidade térmica maior do que a madeira, essa taxa de retirada de calor, diz assim, do pé da Andrea é maior, né? Essa taxa essa taxa de absorção de calor é maior, tá? Do que comparado com a madeira. O que acontece? A sensação de frio é maior ainda. Então, é assim que se explica. É o mesmo fenômeno da maçaneta da porta estar a uma temperatura diferente da própria porta. Tá bom? São materiais diferentes, então você
cada material tem uma condutibilidade térmica, então está coerente, né? Esse é o fenômeno que faz com que a Andrea, ao pisar na, na cerâmica, tenha uma sensação de frio maior que quando pisou na madeira, ok? A condutibilidade térmica da cerâmica é maior do que da madeira. Com isso, a cerâmica rouba calor mais rapidamente dos pés da Andrea do que a madeira. Beleza? Todas as questões não tem cálculo, questões simples, diretas, né? O interessante aqui é como você vai articular os conhecimentos que você aprendeu, os conceitos que você aprendeu na justificativa dessas respostas, ok? Pessoal, então era isso. Está respondido as 3 questões, né? Eu espero que vocês estejam bem, continuem bem, continue caprichando nos estudos e até a próxima, pessoal.